Na sua opinião, quem foi ela? O que ela tem de bom para trazer? Acho que a Cleópatra foi uma grande mãe, né? Uma grande mãe. Ela era uma mãe mais do que de seus filhos, do seu povo, né? Então esse conhecimento dela, essa maternidade é que a gente trabalha, esse conhecimento da sua força feminina, da sua mãe. Isso, uma grande sacerdotisa, né? Filha a parte da magia de Cleópatra, o tarô egípcio. Eu sempre carrego o tarô egípcio comigo. E lá na magia, no chãozinho ali onde a gente coloca os objetos de poder, sempre a gente tira a carta da noite, a gente aborda. Não dá para entrar, aprofundar num trabalho de tarô em grupo, né? Mas tá ali, tá presente, e eu trago a força da carta que foi tirada para a magia da noite. No caso, amanhã vai ser feito isso. Tem uma magia, amanhã a gente faz um trabalho antes com o tarô egípcio. Sim, a gente utiliza. E faz tempo que você trabalha com esse tarô egípcio? Esse oráculo. Na mesma época que eu recebi a iniciação para a magia de Cleópatra, eu recebi para o tarô egípcio também. Porque as coisas estão muito ligadas, né? Trabalhar com o inconsciente, trazer à tona o que pode nos ajudar, o que está ali, né? Mas a gente não, às vezes está regendo a nossa vida e por falta de conhecimento a gente não está mais próspero na vida, né? Porque a gente não compreende claramente as coisas. Então é importante. Fantástico. É muito bom. Vamos aqui mais uma participação via chat. A Silvia. Olá, Samuel, Gisele. Esse trabalho é feito individualmente ou em grupo? É somente direcionado às mulheres? Duas perguntas que eu estou fazendo aqui. Abraços. Silvia. Obrigado, Silvia. Primeira pergunta, então, Silvia. Boa noite. Respondendo, sim, é para grupo. Porque o grupo tem muita força. É para grupo de mulheres. É direcionado a mulheres. E eu sempre digo assim que se as mulheres tiverem o conhecimento de o quanto é sagrada a nossa vida, o nosso planeta, a nossa mãe terra, se as mulheres tiverem esse conhecimento, o que vier através dela, são os homens e as outras mulheres, uma vez que vem através de uma mulher que conhece o seu poder, eu digo que um homem criado por uma mulher que conhece o seu poder, ele não vai sujar um rio, né? Ele não vai ficar encapando o planeta inteiro. Ele sabe que aquilo ali está vivo, porque a mãe dele, que é sabedora do sagrado, ensinou ele. Então eu acho que o trabalho tem que ser feito com as mulheres. Eu acho que os homens são pessoas, eles são seres bons e que eles precisam assim de uma mulher que tenha conhecimento do que é sagrado, porque a mulher ela tem esse poder. E por isso, às vezes, que a gente vê homens tão confusos e às vezes tão agressivos, usando o seu lado masculino, como o Samuel colocou aqui, de uma forma tão bélica, né? Tão concorrendo, aquela coisa tão da luta, né? Isso é por falta de conhecer esse lado feminino que a mulher que está bem resolvida consegue apresentar para ele. Então, às vezes, quando eu falo assim, as pessoas dizem, tá, então a culpa toda é da mulher. Aí eu, pois é. O que nós vamos fazer? Se a gente for lá no fundo, no cerne, a gente vai lá na mãe, a gente chega na mãe, né, na provedora. E a importância da gente saber isso. Uma pessoa mandou um e-mail agora à tarde perguntando quando é que sai o seu livro. A Dalva. A Dalva. Olha só. E aí, quando é que sai o seu livro? Bom, o livro, ele foi para a última... Ele saiu da última revisão. Qual é o título dele? Uma viagem no tempo, uma expedição no espaço. Outra Índia, outro Jesus. Ele deve, antes de 25 de julho, ele vai ser lançado. Esse livro traz muito conhecimento, muitos aprendizados. Na Índia? Dessa viagem que eu andei 5 meses por lá. E todos os conhecimentos que eu recebi, todos os contatos, eu coloco ali, eu vou colocando ali. Todos os sonhos que eu tive. Foi uma viagem muito mística. Foi muito interessante. Aí tem esse subtítulo, Outra Índia, Outro Jesus, porque foi uma Índia totalmente diferente do que eu vejo, assim... eu vejo, a Índia ela é vendida de uma forma. A Índia que eu conheci foi numa Índia mais diferente, né? E eu coloco isso no livro. E Outro Jesus, porque lá eu aprendi a amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Na Índia?
Sim, o contato com Paramahansa Yogananda, né? Aí a gente vai aprendendo sobre o Yogi Jesus Cristo, né? E vai entrando na Índia, vai chegando naqueles templos, naqueles ashrams, e vai encontrando aquelas imagens de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, e aí aquela te toca muito fundo, assim, porque eles têm, assim, uma devoção, eles têm um conhecimento de que Jesus era um profeta e era um iluminado muito maior do que a gente, às vezes, que fica meio confuso por aqui, sabe? Então lá eu conectei com Jesus, muito forte na Índia. A gente falou um pouco desse trabalho que você começou aí desde 99, mas como é que foi o seu princípio? Como é que você começou a estudar essas partes mais espirituais, visionárias e essas magias e místicas, essa parte mística? Como é que foi? Como é que se deu isso? Você é natural lá de Porto Alegre? Começou por lá? Como é que foi? Não, comecei em Florianópolis, Samuel. Sim. Em Florianópolis, em 99 fui para em 98 fui para Florianópolis. E aí, em 99, aconteceu uma coisa muito forte na minha vida, como acontece na vida de todos, né? Um corte, assim, importante, e eu vinha de um mundo, assim, totalmente sistêmico, trabalhava com comércio, enfim. E aí foi um chamado. E a primeira coisa que eu fiz nesse caminho foi um curso de reiki xamânico. Então já lá atrás já tinha uma conexão com o xamanismo, né? E dali foi indo a identificação com a massagem ayurvédica, aquela massagem linda, né? Massagem dos deuses. E aí logo que eu comecei a só trabalhar com isso, quando eu vi tinha um xamã siberiano dentro do espaço onde eu trabalhava ali. Então assim, às vezes a gente passa a entender assim que existe um plano e quando a gente se entrega ao fluxo, a gente consegue viver esse plano divino, né, superior. Então tem que confiar, às vezes a gente tem que deixar que as coisas sejam arrancadas da gente, porque o universo está querendo nos apresentar outras coisas, né? E quando eu vi, eu estava aí nesse caminho aí. E a magia foi o grande presente, assim, né? Grande presente, poder estar trabalhando com as mulheres. Eu sou mãe de 3 filhos homens, e é muito, muito bacana assim, a gente poder estar se dando conta do que é ser mãe, do que é, quem que tu está criando, quem que tu está colocando no mundo, quais são os valores desses homens, né? Isso é muito a responsabilidade da mulher. A Joelma está mandando aqui via chat da TV um namastê, Gisele. Namastê, Joelma, namastê. Essa saudação que é tão comumente feita, proferida, quando você esteve na Índia, ela é tão utilizada quanto nós imaginamos ou não? Completamente, eu coloco isso no livro até. Eu coloco isso no livro porque as crianças pequenas chamam a atenção porque eles olham e falam good morning, namastê. Ou então na outra língua que eles falam, porque eles falam inglês na Índia inteira, né? E o hindi, né? Mas namastê, eles já te olham falando namastê. E tem aquela coisa assim de realmente eu reconheço você como o outro eu, né? Quem que está aí desse lado? Namastê. E no xamanismo siberiano eu aprendi o namastê assim, né? Que é uma mão aqui, assim, né? Na altura de Anahata Chakra, que ela emana amor. E a outra mão, ao invés de estar junto aqui, ela está protegendo justamente esse chakra que a gente trabalha, que é esse chakra sexual, que é para que ninguém nos roube nossa energia sagrada. Né? Então, Namastê de Altai, né, da Sibéria, ele é assim. Muito bem. Já estamos chegando já aqui ao final da nossa participação com a magia de Cleópatra. Eu gostaria que você deixasse ali uma mensagem para os nossos amigos internautas que estão acompanhando a gente. Uma mensagem... Bom, eu gostaria de deixar... Bom, já está lá, né? Também o meu site, né, Samuel? Para que as pessoas entrem lá e leiam os depoimentos da magia. Mas, assim, que a paz esteja com todos. É isso.